Bem-vindo ao canal Mitos, Folclores e Lendas. Explore histórias cativantes, mitos e lendas que atravessaram gerações. Inscreva-se e deixe seu like para mais conteúdo incrível. Seja parte dessa jornada. Em uma ilha remota e misteriosa, banhada pelas águas azul turquesa do mar Egeu, encontrava-se o temido labirinto da prisão. Construído pelo talentoso artesão Dédalo, o labirinto era uma verdadeira obra-prima arquitetônica. Seus corredores intrincados e curvas sinuosas formavam uma teia aparentemente inescapável. No coração desse emaranhado de pedra, Dédalo e seu jovem filho, Ícaro, viviam como prisioneiros, cativos da crueldade do rei Minos. Creta, a ilha onde o labirinto se encontrava, era governada com mão de ferro por Minos. O rei, temeroso de que Dédalo revelasse seus segredos arquitetônicos ao mundo exterior, mantinha pai e filho encerrados nas profundezas do labirinto. Eles eram observados constantemente, suas esperanças de liberdade esmagadas pela imensidão claustrofóbica das paredes de pedra que os cercavam. Dia após dia, Dédalo e Ícaro tentavam decifrar os intrincados caminhos do labirinto, planejando sua fuga. Cada passagem, cada encruzilhada, cada porta trancada era um lembrete doloroso de sua condição de prisioneiros. Eles viviam na penumbra, seus passos ecoando nos corredores solitários, enquanto sonhavam com a luz do sol e a sensação da brisa fresca em seus rostos. Ícaro, um jovem cheio de vida e anseios, olhava para cima, observando as aves majestosas cruzando os céus acima do labirinto. Seus olhos brilhavam de fascinação e admiração. Ele desejava ardentemente experimentar a liberdade que os pássaros desfrutavam, voando além das restrições impostas pelas paredes de pedra. Cada vez que Ícaro contemplava os pássaros, sua imaginação ganhava vida. Ele se via planando pelas correntes de ar, seu corpo leve flutuando em harmonia com a natureza. A visão era tão vívida em sua mente que ele não conseguia mais conter seu desejo de voar. Ele compartilhava seus sonhos com seu pai, Dédalo, cujo talento era conhecido em toda a Grécia. Dédalo, um artesão habilidoso e sábio, ouvia atentamente os sonhos de seu filho. Ele entendia a ânsia de Ícaro por liberdade, pois também havia sentido essa mesma chama em seu próprio coração. Dédalo, conhecido por suas habilidades extraordinárias na construção e criação, reconheceu que havia uma possibilidade real de tornar o sonho de Ícaro uma realidade. Dédalo e Ícaro mergulharam em uma jornada de criatividade e engenhosidade para criar as asas que permitiriam a Ícaro voar. Com suas mentes fervilhando de ideias, pai e filho começaram a reunir os materiais necessários para a construção das asas. Dédalo coletou penas de diferentes aves, selecionando aquelas mais leves e resistentes. Ele as examinou minuciosamente, escolhendo cuidadosamente as melhores para garantir que as asas tivessem a estrutura perfeita para o voo. Ícaro, entusiasmado, juntou-se a ele, auxiliando na seleção e preparação das penas. Enquanto trabalhavam, Dédalo explicava a importância de cada detalhe. Ele enfatizava a simetria, a distribuição correta das penas e a necessidade de uma base sólida para garantir estabilidade durante o voo. Juntos, eles costuraram as penas com fios finos e resistentes, criando um par de asas leves e flexíveis. Mas as penas, por si só, não seriam suficientes. Dédalo também precisava de um material que as unisse e fornecesse sustentação. Ele optou pela cera de abelha, derretendo-a e aplicando-a cuidadosamente nas bases das penas. A cera, ao esfriar, criava uma estrutura sólida que mantinha as penas firmemente presas. Dédalo e Ícaro dedicaram dias e noites ao aprimoramento das asas. Eles testaram diferentes configurações, ajustando e refinando até alcançarem o equilíbrio perfeito entre leveza, resistência e aerodinâmica. Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para assegurar a segurança e eficiência das asas que Ícaro usaria para voar. Por fim, após muitas horas de trabalho árduo, as asas estavam prontas. Dédalo as inspecionou uma última vez, certificando-se de que estavam firmes e seguras. Com um olhar de orgulho e satisfação, ele entregou as asas a Ícaro, ciente de que o destino de ambos estava prestes a ser transformado pelo voo audacioso que estavam prestes a empreender. Chegará o momento de testar as asas e conquistar a liberdade tão almejada. Dédalo e Ícaro se prepararam para a arriscada fuga do labirinto. A ansiedade preenchia o ar enquanto eles olhavam para além das paredes de pedra, vislumbrando a vastidão dos céus. Em uma manhã luminosa e serena, os dois se posicionaram na entrada do labirinto.
Dédalo ajustou as asas em Ícaro, certificando-se de que estivessem firmemente presas às suas costas. O jovem sentiu uma mistura de excitação e nervosismo enquanto observava seu pai finalizar os preparativos. Dédalo olhou profundamente nos olhos de Ícaro e transmitiu suas últimas palavras de orientação. Ele alertou Ícaro sobre os perigos do excesso de confiança e da imprudência. Explicou que, embora o voo representasse a liberdade desejada, também havia limites impostos pelos deuses, especialmente em relação à proximidade do Sol. Ícaro ouviu atentamente, absorvendo as palavras de seu pai. Ele estava ciente das advertências, mas a empolgação pulsava em seu peito, quase impossível de ser contida. Ele se sentia como um pássaro pronto para alçar voo, e nada poderia impedir sua determinação. Com um último abraço, Dédalo desejou coragem a seu filho. Eles trocaram olhares significativos, carregados de amor e confiança. Era hora de Ícaro enfrentar seu destino e buscar a liberdade nos céus. Ícaro deu alguns passos hesitantes para trás e então saltou para o ar. O vento acariciou seu rosto enquanto suas asas se desdobraram, capturando as correntes de ar. A sensação era indescritível. Ele sentiu seu corpo leve e livre, elevando-se acima das paredes opressivas do labirinto. Os primeiros momentos de voo foram um deslumbre para Ícaro. Ele flutuava graciosamente, movendo-se com a elegância de um pássaro em pleno voo. As penas das asas roçavam suavemente uma na outra, criando um som harmonioso enquanto cortavam o ar. Ícaro olhava maravilhado para baixo, vendo o labirinto diminuir rapidamente à medida que ganhava altitude. Ondulações de água cintilante, praias douradas e florestas exuberantes se estendiam diante dele. Era um panorama deslumbrante, uma visão que antes lhe fora negada. A emoção de voar começou a encher Ícaro de euforia. Ele se sentia invencível, um ser transcendente flutuando acima de tudo. Sua confiança crescia a cada batida de suas asas, e ele não conseguia resistir ao desejo de se aproximar mais do Sol, o astro que irradiava luz e calor sobre a Terra. À medida que Ícaro se aproximava do Sol, uma sensação de êxtase o envolvia. O calor tocava sua pele, e ele se sentia mais próximo dos deuses. A euforia e a ousadia tomaram conta dele, fazendo-o esquecer momentaneamente as palavras de cautela de seu pai. No entanto, à medida que Ícaro se aproximava demais do Sol, a cera que segurava as penas de suas asas começou a amolecer. O calor intenso derretia a estrutura que Dédalo havia cuidadosamente construído. As penas começaram a se soltar, uma a uma, e Ícaro sentiu suas asas perdendo estabilidade. Em um instante trágico, uma das asas de Ícaro se desfez completamente. Ele perdeu o equilíbrio e começou a cair, desesperadamente tentando se agarrar às outras penas restantes em suas asas. O desespero tomou conta de Ícaro enquanto ele percebia que seu voo audacioso estava chegando a um fim prematuro e trágico. Dédalo, que havia acompanhado o voo de seu filho com apreensão, testemunhou o trágico acontecimento. Ele gritou o nome de Ícaro, impotente diante da situação. O coração de Dédalo se partiu ao ver seu filho querido caindo rapidamente em direção ao mar. Ícaro tentou desesperadamente se salvar, agitando seus braços no ar como se fossem asas, mas já era tarde demais. A força do impacto com a água foi avassaladora, e Ícaro desapareceu abaixo da superfície, tragado pelas profundezas do mar. Dédalo, dominado pela tristeza e pelo luto, mergulhou em um sentimento de profunda culpa. Ele tinha sido o arquiteto do voo de Ícaro, e agora carregava consigo a dor de ter perdido seu filho amado. Em meio à tristeza, Dédalo prometeu nunca mais utilizar suas habilidades para criar algo que desafiasse os limites impostos pelos deuses. A notícia da morte de Ícaro se espalhou, deixando todos que a ouviam em estado de choque e pesar. O trágico destino de Ícaro se tornou um lembrete poderoso dos perigos da arrogância e do desrespeito aos limites divinos. Assim, a história de Dédalo e Ícaro ficou marcada como um conto atemporal, uma advertência sobre os perigos da ambição desmedida. Ícaro, um jovem em busca de liberdade, encontrou sua tragédia nos céus, enquanto Dédalo, seu pai, carregava o fardo de uma perda insondável. O voo de Ícaro permanece como um lembrete de que a liberdade, embora desejada por todos, deve ser alcançada com sabedoria e respeito aos limites estabelecidos pelos deuses e pela natureza. E assim, a história de Dédalo e Ícaro ecoa através dos séculos, ensinando-nos a encontrar equilíbrio entre o desejo de voar alto e a consciência das nossas limitações.
A trágica história de Dédalo e Ícaro reverberou ao longo dos anos, tornando-se um conto lendário que ecoou por toda a Grécia e além. As pessoas contavam a história com reverência e aprendiam com a desventura dos personagens principais. O legado de Dédalo e Ícaro transcendeu a tragédia e se tornou uma lição duradoura sobre os limites da ambição e os perigos da imprudência. O nome de Dédalo se tornou sinônimo de habilidade e genialidade artística. Seus projetos arquitetônicos e esculturais se espalharam pela Grécia e além, evidenciando sua destreza como artesão. No entanto, ele sempre carregou consigo a memória dolorosa da perda de seu amado filho. Dédalo, como forma de honrar a memória de Ícaro, criou uma série de esculturas e pinturas que retratavam o voo ousado de seu filho. Essas obras de arte se tornaram uma expressão emocional de seu amor e luto, ao mesmo tempo em que serviam como um lembrete para gerações futuras sobre os perigos do excesso de confiança. Além disso, Dédalo também dedicou parte de sua vida para instruir jovens aprendizes em sua arte. Ele compartilhou seu conhecimento e experiência, enfatizando a importância da prudência e do respeito aos limites impostos pelos deuses. Esses aprendizes, por sua vez, levaram adiante o ensinamento de Dédalo, difundindo a sabedoria que haviam adquirido com sua história trágica. Ao longo dos séculos, as esculturas e pinturas de Dédalo, assim como a história de Ícaro, tornaram-se parte integrante da cultura grega. Seus retratos eram exibidos em museus e galerias, lembrando a todos sobre os riscos inerentes à busca desenfreada pela liberdade. A história de Dédalo e Ícaro se tornou uma advertência constante, uma lembrança poderosa de que a ambição deve ser equilibrada com a prudência e o respeito às leis divinas. Com o passar do tempo, a lenda de Dédalo e Ícaro ultrapassou as fronteiras da Grécia, alcançando outras culturas e povos. A história serviu como uma metáfora universal, lembrando a todos nós sobre a importância de conhecer nossos próprios limites e sermos cautelosos em nossa busca pela liberdade e realizações pessoais. Assim, o legado de Dédalo e Ícaro permanece vivo até os dias de hoje. Suas asas quebradas e seu voo interrompido são um lembrete constante da nossa própria humanidade, da necessidade de respeitar os limites e da importância de equilibrar nossos desejos com sabedoria e humildade.